No vídeo de hoje, uma publicação do jornal Mensageiro da Paz condenando o movimento G12. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Em virtude do abençoado crescimento das Assembleias de Deus no Brasil, grupos estranhos de pseudos evangélicos trabalham em planos cientificamente preparados, usando forte marketing, tentando dividir e enfraquecer a Igreja de Deus. No desejo de verem suas igrejas crescerem, desprezam o mais eficiente e aprovado método bíblico contido no livro de Atos dos Apóstolos, aceitando e envolvendo outros nos encontros, modelos reprovados pela palavra de Deus. As tais reuniões secretas do G12 são práticas semelhantes às usadas pelo Espiritismo. Essa nova tática vem promovendo mudanças na liturgia das igrejas, permitindo seus participantes tornarem seus cultos uma verdadeira confusão, onde a decência e a ordem não mais existem, além de tirar a liberdade da verdadeira adoração a Deus. São novas heresias, iguais a outras que tentam eliminar a eficácia da morte de Jesus no Calvário. O G12 leva seus participantes a pronunciamentos, confissões e até chegam à petulância de dizer que perdoam Deus, afirmando ser uma nova visão, uma coisa tremenda, induzindo as pessoas a aceitarem adendos e retoques à obra do Calvário. O plano de Deus realizado por Jesus na cruz é completo, perfeito, insubstituível e não aceita apêndices. Lamentavelmente, alguns irmãos e até obreiros embriagaram-se com o G12. O apóstolo Paulo nos advertiu em Gálatas 1:8, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do que já pregamos, seja anátema. Estranhamos o comportamento de alguns obreiros aceitando determinadas inovações. Estariam eles enganados como os que participaram das conferências do Reverendo Moon? Preocupa-nos. Seria falta de mais conhecimento bíblico? Deficiência na estrutura ministerial? Ou ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Jesus, embora sejam obreiros? Depois de desfrutarmos do atendimento cuidadoso do Espírito Santo por 90 anos, comprovado pela expansão das Assembleias de Deus no Brasil, será que precisamos dessas aventuras evangélicas importadas para vermos crescer nossas igrejas? Sentindo a necessidade de maior conhecimento das doutrinas fundamentais da Palavra de Deus, estamos realizando simpósios de doutrina ministrados pelo Conselho de Doutrina da CGADB em todas as regiões do nosso país. É de vital importância a vigilância pelos nossos pastores para proteger o rebanho do Senhor contra os exploradores, cuja visão, a tremenda, não é a espiritual, mas é fatia comercial com o objetivo de obter o já previsto por tais aproveitadores. As práticas estranhas da quebra de maldição, cura interior e regressão, acompanhadas de música indutiva, incentivando as pessoas à técnica de liberar gritos, danças e urros, nunca fizeram parte do nosso culto a Deus. Que direis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26, 3, 1. A aceitação dessas inovações antibíblicas já está produzindo o resultado desejado por esses senhores, a divisão de grupos em nossas igrejas. A tremenda regressão tão propalada pelos praticantes do G12
É uma tentativa de anular o perdão de Jesus recebido por nós. Tenta também aniquilar o valor da purificação do sangue de Jesus. Portanto, tudo isso não passa de heresia. Leia Isaías 38:17, Jeremias 31:34 e Malaquias 7:18-19. A fogueira santa, usada para a queima das listas de pecados, os ambientes escuros e os gritos de libertação não fazem parte do culto da Assembleia de Deus e têm mais semelhanças com prática do candomblé e outras filosofias e seitas secretas ou ocultas. Pastores, líderes, obreiros, irmãos em Jesus Cristo, Deus nos colocou como verdadeiros atalaias. Despertemos, e tendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tito 1:19. Manifesto do Conselho de Doutrina, em face do avanço da mais nova heresia, que invalida o caráter cristão adquirido através da regeneração em Cristo, buscando-se na autorrealização e na mudança de conceitos bíblicos, nós, do Conselho de Doutrina da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, na pessoa do seu presidente, vimos a público para dar parecer oficial sobre o que chamam de G12. Por vezes aparece no cenário evangélico brasileiro alguns movimentos de características eminentemente flutuantes. Nesses dias, o mais novo deles é o G12, que promove sutilmente um novo estilo de vida cristã calcado na visão de um sucesso rápido e fácil, e de um crescimento mágico e milagroso da Igreja através de uma suposta revelação de Deus recebida pelo líder do G12, que sonha em ter a maior igreja do mundo, fazendo assim qualquer coisa para alcançar os seus intentos de autopromover-se como líder mundial interdenominacional, propondo um novo conceito religioso com mudanças na liturgia, nos bons costumes, na doutrina sagrada, no conceito real da Igreja de Cristo, na linguagem genuína da pregação do Evangelho, na conduta cristã, no comportamento ético-estético do crente, com uma dose excessiva de estímulos à busca frenética por prosperidade instantânea, libertação autossuficiente, unção mágica e perfeição absoluta, utilizando-se para tanto de desavisados e inocentes para espalharem suas heresias. Portanto, para maior esclarecimento, enfocamos alguns pontos desta suposta e milagrosa fórmula de crescimento com as devidas refutações. Ao contrário do que muitos imaginam, o G12 não é um grupo evangelicamente sério, não trabalha para o bem comum do Evangelho e nem vem para somar com as outras igrejas já existentes. Trata-se de uma organização herética que visa arrebanhar membros de igrejas já constituídas com fins declaradamente financeiros. O exemplo do que estamos falando é a solicitação de donativos de toda e qualquer denominação para a sua obra faraônica intitulada Canaã aqui na Terra, tipificando suas reais intenções. Mas a prática configura-se numa velha tática de caça-níqueis, visando realizar os seus planos alternativos em nome do Evangelho. Seu método apoia-se nos pré-encontros, encontros e pós-encontros e reencontros como forma de lavagem cerebral, onde são inculcadas ideias supersticiosas com relação ao número 12, numa nítida prática de numerologia, fazendo o número 12 parecer um número da sorte que abre supostos caminhos para o sucesso
e o crescimento instantâneo da Igreja em detrimento de todos os demais números existentes na Bíblia Sagrada, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Objetiva-se, assim, criar uma expectativa em torno do número 12, dando-lhe magia e atributos supersticiosos. Inclusive, as células não podem ultrapassar o número 12. Ultrapassando, cria-se uma nova célula para chegar ao número 12. Refutação. Biblicamente, o número 12, apesar de sua simbologia no livro do Apocalipse, é um número comum como qualquer outro. O G12 apresenta-se ainda como uma nova revelação divina que supervaloriza a visão dos 12 como solução última para a Igreja dos dias atuais. A palavra novo, utilizada ininterruptamente pelo G12, carrega intenções malignas, objetivando desestabilizar igrejas que já existem, como se o G12 fosse a última revelação de Deus para o momento. Pior, os líderes do G12 dizem que, caso as igrejas não participem desta nova visão, serão substituídas por outras. Neste sentido, o G12 em nada difere das chamadas seitas proféticas. Refutação. Toda a revelação de Deus ao homem já se encontra registrada no Antigo e Novo Testamento, não nos cabendo acrescentar mais nada. Isaías 8:20, Apocalipse 22:19. Refutação. De acordo com a Bíblia, a unção não envelhece nem é substituível. Isto quer dizer que não existe uma nova unção. 1 Samuel 26:9, 1 João 2:20. Os encontros exigem das pessoas a confissão de pecados, até mesmo cometidos no ventre materno, a fim de que quebrem todos os vínculos do passado, bons e maus, até mesmo ministérios e credos, para dar início a uma nova vida, e para isso submetem os participantes a uma oração dirigida chamada quebra de vínculo. Refutação. Esta prática invalida o texto bíblico, que diz que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 de Coríntios 5:17. Nos pós-encontros, ensina-se que o indivíduo deve guardar o ensinamento que teve no pré-encontro, pois é nessa condição, afirmam, que sua salvação, chamada de cobertura espiritual, está garantida. Segundo eles, a salvação é aquela conquistada pela regressão, quebra de maldição, cura interior, invalidando desta forma o sacrifício perfeito, completo e final do nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário, criando novas salvações com supostas promessas em nome de Deus, dizendo que agora sim a salvação chegou, levando os cristãos a duvidarem da sua própria salvação em Cristo. Como, por exemplo, o fato de algumas pessoas que participaram do G12, crentes de muitos anos, asseverarem de público que tudo quanto aprenderam ao longo dos anos, nos cultos públicos, nas escolas dominicais, nos seminários bíblicos e etc., não era verdade, porque só agora, depois do G12, encontraram a verdade. Refutação. Toda e qualquer tentativa de cancelamento de pecados por regressão, quebra de maldição, cura interior, como prática de autopatrocinar uma salvação perfeita, invalida o sacrifício vicário de Jesus Cristo no Calvário. Atos 13:19, 4:12 e Hebreus 7:27. A renúncia pregada nos encontros do G12 como forma de rejeição aos conceitos, hábitos e costumes da vida cristã que até então se professava. Como na maioria dos casos, os participantes dos encontros são compostos de pessoas oriundas das mais variadas confissões religiosas e denominacionais, porque o produto final desses encontros gera o enfraquecimento das igrejas de ensino sério e histórico pelo fato
de apresentarem propostas milagrosas e mágicas de crescimento, substituindo liturgias e criando nova linguagem de pregação, transformando os cultos de adoração em verdadeiros espetáculos mundanos e antibíblicos. Refutação. Renunciar à luz da Bíblia é o ato de deixar, repudiar, abdicar alguma coisa, mas nunca o que é bíblico, e sim o que é antibíblico e herético. Culto de aproximação ou célula. O G12, na sua formação celular, descaracteriza o modelo bíblico de igreja em alguns pontos, a saber: a. As células não podem passar do número 12. b. As células fazem o recolhimento de ofertas e dízimos. c. As células têm autonomia de batizar os novos cidadãos do grupo dentro de algumas situações como distância e tempo. d. Nas células não há liberdade de pregação livre pelo fato de o líder estar obrigado a usar a linguagem de seu mentor, que está no manual do G12. Refutação. Biblicamente, o culto no lar é uma prática antiga, mas o grupo não recebe o título de igreja, como na acepção herética do G12. Do exposto, fazemos nossas as palavras do apóstolo João: Filhinhos, já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. 1 João 2,18, João 2,17. Conselho de Doutrina, Campinas, 22 de abril de 2000, pastor Paulo Roberto Freire, presidente. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.